Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta e agora vamos falar de um assunto muito importante que é o coração. Não sei se você sabe, mas as doenças relacionadas, ao coração matam mais de qualquer outro tipo de doença no mundo. E nós viemos desmistificar, entender um pouquinho mais do que devemos, os cuidados que devemos ter para que tenha um coração forte. E eu vou conversar agora, então, com o cardiologista, o doutor Luiz Castanho, que é cardiologista clínico, Onde você é o cardiologista clínico, é o primeiro lugar que nós devemos procurar antes de irmos para qualquer tipo de especialista. É isso, doutor? Tudo bem contigo? Tudo bem, é isso mesmo. Hoje é a doença cardiovascular que mais mata no mundo, Depois vem os cânceres, etc. Me diga uma coisa, a gente tem algumas informações em relação, por exemplo, a comida. O que a comida tem a ver com a questão do coração? A gente sabe que ela afeta o intestino, ela afeta vários órgãos do corpo humano, também não é diferente no coração, mas por que as pessoas estão morrendo, inclusive precocemente, do coração, em virtude da alimentação? Hoje a gente sabe que a doença cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio é causado por doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica é a placa de gordura na artéria, Então a formação de placa de gordura. E uma das causas dessa formação de placa é a alimentação. Então, a alimentação rica em gordura, os enlatados, embutidos, tudo isso aumenta a probabilidade da formação de placa. Tanto a criança como o jovem acaba tendo obesidade, e essa obesidade pode influenciar mais tarde em doenças no coração? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente sabe que a obesidade juvenil está aumentando cada vez mais, pelo fast food, pelos hábitos de vida, a falta da prática de atividade física, Então, sem dúvida nenhuma, o paciente obeso, a obesidade juvenil vai aumentar o risco cardiovascular no futuro. E qual época é mais ideal para a gente fortalecer o coração? Na juventude, na vida adulta ou quando ainda é criança? Eu acho que desde sempre. Atividade física nunca bem orientada, tá certo? Orientada por um bom profissional, pelo especialista, é sempre quanto mais cedo melhor. Criança, na nossa época, pelo menos, era mais fácil, hein? Brincava de bola na rua, brincava de carrinho de rolemã, jogava sua bolinha de gude, empinava a pipa, corria para cá de pega-pega. Hoje, o brinquedo da criança é um celular. É isso mesmo, Então, por essa tecnologia hoje que está avançando cada vez mais, as pessoas estão brincando menos, As crianças estão brincando menos. E aí, obviamente, vai levar a um risco elevado no futuro. Qual que é a diferença da insuficiência cardíaca para a arritmia? A arritmia, ela é a parte elétrica do coração, tá certo? Então, são distúrbios elétricos do coração. E a insuficiência cardíaca é quando o coração tem uma falha de enchimento, Então, é o que a gente chama popularmente de uma falha na bomba do coração, entendeu? Segundo a Associação Médica de Cardiologistas do Brasil, nós temos aí 5 milhões de pessoas afetadas no Brasil com insuficiência cardíaca e 1 milhão de insuficiência refratária. Eu quero que o senhor explique a diferença e quais os cuidados que devemos tomar para que a gente evite ter esse tipo de insuficiência, ou se não dá para evitar porque é genético? Não, existe a causa genética que a gente coloca como causa idiopática, que é uma causa não conhecida, tá certo? Mas a insuficiência cardíaca ela tem várias etiologias. Etiologias são causas, tá? Dentre essas causas, a doença aterosclerótica ou a doença cardiovascular é uma das mais prevalentes. Então, o coração entra numa falência, ele tem uma dificuldade de bomba, ele fica fraco, vamos dizer assim, tá certo? Então, para você fortalecer, existem medicações para isso, a atividade física, a reabilitação cardiovascular é muito importante. A insuficiência cardíaca refratária é quando você já fez toda essa tentativa farmacológica e não farmacológica, E aí você precisa partir para um transplante cardíaco ou até um dispositivo não implantável de coração artificial. O Brasil está entre os 5 países mais eficientes em implantes de coração no mundo, Isso é muito bacana, Sendo que em 68 tivemos o primeiro transplante aqui na cidade de São Paulo, Só perdemos para um da África do Sul, se não me engano, que foi uns meses antes, em 67. Enfim, e a pessoa no Brasil viveu 28 dias após o transplante e na África do Sul 18 dias. É uma história que enaltece a medicina brasileira, principalmente do mundo da cardiologia, mas quando a gente vai para a insuficiência cardíaca refratária,
nós temos aí aproximadamente 1 milhão de pessoas na fila de espera, sendo que no Brasil nós fazemos apenas 400 implantes por ano. Como atender essa demanda? Através do coração artificial? Você é muito a favor disso? Olha, é uma ponte. O coração artificial acaba sendo uma ponte pré-transplante, entendeu? O problema é que hoje o coração artificial ele é caro, né? Não é uma coisa tão... O SUS não dá? Em algumas instituições, sim. Em algumas instituições, algumas escolas, sim. Né? Mas não é uma coisa tão normal em todos os hospitais, não. A arritmia também, como faz para evitá-la? Dá para evitá-la, não? Sem o susto? Porque hoje mesmo, antes da entrevista aqui, minha mulher abriu a porta com tudo e meu coração disparou. Mas isso é uma arritmia de susto, né? Não causa nada, não, né? Então, isso aí pode ser uma predisposição. Se você tem uma descarga de adrenalina, você pode ter arritmia. Bom, mas qualquer um que tem um susto... Sim, né? sem dúvida. Né? Então, mas se você tem o seu coração fortalecido e você não tem essa predisposição a ter arritmia, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Para as pessoas que têm algum tipo de insuficiência ou uma arritmia, quais são os primeiros sintomas? Pessoas que nunca procuraram o cardiologista, nunca fizeram um exame, quais são os primeiros sinais para a gente tomar o cuidado? Então, a insuficiência cardíaca são sinais e sintomas, tá certo? Para você fazer o diagnóstico, tem a história clínica, os exames de ecocardiograma, enfim. Aí, eu acho que a consulta com o especialista seria importante, tá certo? Mas um cansaço desproporcional, um inchaço na perna, acordar no meio da noite com uma falta de ar, um edema generalizado, tudo isso são sinais que você pode estar com insuficiência cardíaca. Então, é sempre bom procurar o cardiologista. E a arritmia? A arritmia também é um distúrbio elétrico, né? Você vai ter, geralmente, as pessoas que têm uma arritmia sintomática, que a gente chama, tem palpitação, falta de ar, o coração bate no pescoço, pode bater no ouvido, aquela velha sensação de sair o coração pela boca. Ok, infarto. O infarto, há tempos, a mulher era 1 em cada 10 infartadas no Brasil. Hoje são 4 em cada 10. Por que essa elevação das mulheres quase que querendo empatar o campeonato aí com os homens? Olha, é verdade. E primeiro que o coração da mulher é totalmente diferente do coração do homem, né? E os sintomas da mulher são diferentes do coração do homem, os sintomas do homem, né? São sintomas mais atípicos, né? Então, o coração da mulher é um pouco menor, o diâmetro da artéria também, o bombeamento, enfim, há várias situações. O que acontece é que a gente sabe que as mulheres pós-menopausa, né, menopausadas, aumenta o risco de doença cardiovascular. As mulheres estão bebendo mais, estão fumando mais, estão fazendo menos atividade física, o estresse do dia a dia. Às vezes a mulher tem que se virar em 3, 4 para cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar do marido, enfim. E aí acaba... A preocupação maior vem depois da menopausa, então, na mulher. E no caso do homem? O homem não tem um tempo, tá certo? 40 anos, geralmente, a gente começa a fazer o check-up, né? Quem tem predisposição para infarto? O paciente que fuma, o paciente sedentário, obesidade, hipertenso, história familiar precoce de doença cardiovascular, esse paciente tem uma predisposição maior a ter infarto. Bom, eu vou falar de um tema bastante controverso. Pelo menos é o que os médicos sempre dizem, não é só na entrevista com o cardiologista. A questão do álcool. Qual é a relação do álcool com o coração? E se o álcool realmente causa algum tipo de problema para o coração? Realmente é um tema bastante controverso, tá certo? Mas tem estudos mostrando que tem benefício o álcool para o coração, né? Agora tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ser individualizado sempre, né? A gente fala que o vinho, principalmente o vinho tinto, aumenta o HDL e tal, mas tem alguns estudos mostrando do álcool em si. Mas isso aí é só na consulta mesmo para a gente discutir, né? Às vezes você não pode falar para o paciente começar a beber, né? Isso não tem jeito. Que está bebendo, bebe pouquinho, mas tem que falar, bebe pouquinho, senão ele vai começar a beber mais, né? Então tem que tomar cuidado. O paciente que já tem predisposição a alcoolismo, ou já tem história familiar, ou já tem algum problema hepático, a gente tem que evitar. Paixão mata? Mata. Existe uma síndrome chamada síndrome do coração partido, que acontece principalmente nas mulheres, geralmente após um término. O coração delas são mais fraquinhos que dos homens, é isso? Não, pelo contrário, o coração delas muito mais forte, né? Então é uma
uma situação que altera eletro, o paciente é tratado igualzinho infarto e as coronárias estão limpas, né? Então são... Meu Deus do céu, mulheres, não se apaixonem, pelo amor de Deus. Se não forem bem, como fala, se a recíproca não for verdadeira, vocês morrem. Tem que tomar cuidado. Eu fiz uma brincadeira com o doutor e no fim é um fato mesmo. É um fato. Assim, Interessante. assim, Você já teve casos disso, não? Já tivemos alguns casos de síndrome do coração partido. Síndrome do coração partido. Essa é boa, essa eu termino não sabia. Doutor Luiz Castanho, muitíssimo obrigado pela entrevista, por nos esclarecer um pouquinho sobre o coração, que é uma coisa que mexe muito com a gente, né? A gente fica preocupado. Coração bom, pelo jeito, é coração forte. Queria terminar a entrevista que o senhor deixa a recomendação para todos nós do que devemos fazer para que tenhamos um coração longevo, para chegar na quarta idade, né? Porque terceira, hoje já está tranquilo para chegar. Eu quero saber chegar na quarta idade agora. Acho que é a mudança do estilo de vida, né? As pessoas hoje estão mais estressadas, as pessoas estão fazendo cada vez menos atividade física, estão dormindo menos, então ao contrário. Então a gente tem que fazer atividade física, tem que ter um sono bom, uma alimentação de qualidade, entendeu? Sempre com orientação do especialista. E lembre-se, hein, que não pode esquecer do amor, que o coração só bomba de verdade se tiver muito amor. Concorda? Concordo. Essa é a base principal da vida. Toda. Prazer em rever o amigo, felicidades para você e manda um abraço pro teu pai. Mano, obrigado. Bom, daqui a pouco a gente volta com muito mais.